no coração do Tocantins, onde o sol se deita em campos vastos, e as estrelas salpicam o céu de um jeito que só a gente daqui entende. Eu, Ana, vivi, e ainda vivo a minha história. Tenho 30 anos, e por 8 deles, eu e o Marcelo, meu marido, éramos o que muitos chamariam de casal perfeito. Ninguém na cidade tinha dúvida do nosso sucesso. Caros do ano, uma casa daquelas de revista, e os nossos negócios prosperando como nunca. No interior a vida é uma boca pequena, e a nossa era vista como um livro aberto de conquistas e harmonia. O Marcelo, ele sempre foi o meu porto seguro, meu parceiro para tudo, meu melhor amigo nos momentos bons e nos piores. A gente cresceu junto, sabe? Construímos tudo isso, tiolo por afeto, aos nossos fins de semana eram sagrados. Reuníamos os amigos, rolava uma cervejinha, muita risada e conversa fiada. Era o nosso jeito de descontrair depois de uma semana pesada. Nunca teve problema, nunca um descontrole. A bebida era só um detalhe da nossa alegria, mas, olhando para trás, percebo que algo estranho começava a borbulhar na mente do Marcelo. Eu notava os olhos dele nas minhas amigas, um brilho diferente, um desejo que ele guardava para si. Até que uma noite, a tranquilidade do nosso quarto foi jogada no ar. O Marcelo, com uma voz que misturava hesitação e uma estranha convicção, me fez a proposta. Um manager, eu, ele e uma das minhas amigas. Meu mundo desabou na hora. O que? Não, de jeito nenhum, eu gritei, sentindo-me ofendida, quase humilhada. Meu corpo tremia, a mente em total negação. Mas ele não aceitou, o meu não. De um jeito sutil, mas implacável, ele começou a plantar a ideia na minha cabeça. Falava de liberdade, de confiança, de como aquilo ia apimentar a nossa relação, deixava artigos sobre o tema em lugares estratégicos. Elogiava a beleza das minhas amigas, com um olhar que antes eu não decifrava. A pressão psicológica foi me corroendo. Exausta, não por convencimento, mas por cansaço, eu cedi. A contragosto, mas cedi. As primeiras vezes foram um inferno particular. A primeira, num motel impessoal numa cidade vizinha, foi simplesmente horrível. Eu me senti invadida, um corpo estranho no meu próprio corpo. Cada toque, cada riso, entre o Marcelo e a amiga que estava com a gente, era uma facada no peito. Na segunda vez, fingi que estava dormindo, de costas para eles, os olhos apertados, para não deixar as lágrimas rolarem. A dor da rejeição, de não ser suficiente, já estava me corroendo por dentro. A terceira vez, foi o fundo do poço. Passei horas chorando na banheira vazia do motel, as luzes apagadas, a alma em pedaços. Eu me perguntava o que havia de errado comigo, como tinha chegado àquela situação. Mas o tempo e a insistência do Marcelo me fizeram o impensável. Eu comecei a me acostumar. A barreira de repulsa foi desmoronando, pedaço por pedaço, abrindo caminho para uma adaptação dolorosa e estranha. Aquilo virou rotina, uma coisa bizarra que eu jamais imaginei para mim. Eu repetia para mim mesma, isso está apimentando nossa relação. Uma mentira conveniente para justificar a dor que eu ainda carregava. Comecei a encontrar um prazer estranho, uma novidade que paradoxalmente parecia manter meu casamento vivo, mesmo que fosse à custa da minha própria dignidade. O ponto de não retorno, o estopim de uma revolução dentro de mim, veio em um motel de lá. Estávamos eu, o Marcelo e a Patrícia, uma das minhas melhores amigas, aquela que eu tanto amava. A noite prometia ser mais uma daquelas incursões no A3. Mas o Marcelo, em sua ânsia por algo novo, se dedicou exclusivamente a ela. Passou horas focando só na Patrícia, nos beijos intensos, nos toques. A Patrícia até tentava me incluir de vez em quando, um toque rápido, um olhar, mas o foco do Marcelo era unicamente nela. E eu estava ali, presente em corpo, mas ausente em alma. Eu me sentia invisível, um fantasma no próprio quarto, assistindo à minha própria rejeição. Sentada na beira da cama, depois em uma poltrona, as lágrimas silenciosas rolavam pelo meu rosto, enquanto eu tentava disfarçar a dor. Naquele dia, a ilusão de que aquilo apimentava nosso casamento
se desfez em 1000 pedaços. yousobe.com. Uma certeza dolorosa que algo havia se quebrado irremediavelmente dentro de mim. A dor da rejeição me empurrou para uma conexão que eu jamais esperava. No meu celular, eu conversava superficialmente com um boizinho da cidade, o Gabriel. Ele sempre me elogiava, mas eu nunca tinha dado muita bola. Agora, no abismo do desprezo que sentia por mim mesma, eu procurei refúgio nas palavras dele. O Gabriel ouvia, elogiava, me colocava lá em cima. Ele me fazia sentir linda, incrível, especial. Cada mensagem dele era um bálsamo para minha alma ferida. E a cada dia, eu me apegava mais àquela nova conexão, aquele afeto sincero que o Marcelo já não me dava. A tensão em casa escalou, explodindo em uma briga feia com o Marcelo. Pratos quebrados, cadeiras fora do lugar. Você está diferente, Ana, distante? Ele berrou. Diferente? Eu estou diferente? Você me ignora, me despreza e ainda quer que eu seja a mesma? Eu retruquei, a voz embargada pela dor e pela raiva. Naquele mesmo dia, o Gabriel me avisou que viajaria para uma praia distante. Em um acesso de desespero e pura impulsividade, virei para Patrícia e perguntei: Amiga, você tem coragem de viajar 400 quilômetros comigo agora? Para nome da cidade que o boizinho foi? A Patrícia, leal como sempre, disse sim na hora. Lá fomos nós, duas mulheres, 400 quilômetros de asfalto, numa busca desesperada por algo que eu nem sabia o que era. A jornada de 400 quilômetros terminou em pura frustração. Na praia, o sinal de celular era inexistente, e encontrar o Gabriel parecia impossível. Rodamos e rodamos, perguntamos a desconhecidos, mas nada. A decepção era palpável. Eu e a Patrícia decidimos passar a noite na cidade vizinha, exaustas, e depois de uns bons drinks em um hotel simples, o inesperado aconteceu. Eu e a Patrícia, vulneráveis e bem altinhas, nos entregamos uma à outra. Foi intenso, inesperado e, para minha surpresa, foi top. Uma conexão que eu não esperava. Uma fuga da dor. Um momento de puro êxtase e liberdade. No dia seguinte, o destino nos pregou uma peça boa. Voltando para a praia, demos de cara com um Gabriel e um casal de amigos. Meus olhos brilharam. Gabriel, é ele, eu exclamei. Ele, surpreso e feliz, nos convidou para sentar com eles. O clima era leve, descontraído. O Gabriel me elogiava, me fazia rir, me fazia sentir linda de novo. Ele nos chamou para um show na praia naquela noite e a gente, claro, aceitou. Naquele show, dançando com o Gabriel, sentindo o olhar dele em mim, eu senti que estava renascendo. As palavras dele eram como mel, curando as feridas abertas pelo Marcelo no final do show. Os três, eu, a Patrícia e o Gabriel, fomos para Hotel, aquele cenário de A3 que o Marcelo tanto me forçara a aceitar. Com o Gabriel, não fez sentido algum. Eu até tentei me entregar, mas rapidamente percebi que não era o que eu esperava. Eu me senti desinteressada, quase vazia. Entendi que a atração não era pelo ato em si, mas pela conexão que ele me oferecia. No fim, voltei para casa frustrada por aquela noite, mas por outro lado, me sentindo realizada pela forma como ele me tratava, pelo quanto me fazia sentir valorizada. A nossa chegada em casa foi um confronto inevitável. O Marcelo, furioso, nos questionou sobre as 2 noites fora. Teve briga, dedo na cara, mas exaustos. A gente se acertou, ou pelo menos fingiu. A vida seguiu. Mas algo no Marcelo mudou. O homem espetacular que ele era na intimidade, sempre disposto e vibrante, sumiu. Agora, era sempre uma desculpa. Dor de cabeça, cansaço, fome. Ele me evitava. O jogo virou, e a rejeição, que antes vinha de mim, agora vinha dele. Foi então que eu procurei o Gabriel de novo. Dessa vez, só nós dois. E foi um show. E eu nem sei como descrever. Foi perfeito. A conexão, a paixão, a forma como ele me valorizava. Depois disso, comecei a sair escondido para encontrá-lo, sempre que o Marcelo dormia. Mas o interior é uma boca pequena, e a fofoca corre solta. Rapidamente, virei a boca do povo. Todo mundo sabia. Todo mundo falava sobre minhas escapadas e sobre a traição. Todo mundo na cidade, menos
o Marcelo. Ou, pelo menos, ele fingia que não sabia. E agora, aqui estou eu, presa em um labirinto sem saída. Eu amo o Gabriel. Ele me faz sentir viva, desejada, valorizada. Ele é a chama que acende meu corpo e minha alma. Mas eu também sou apaixonada pela vida que construí com o Marcelo, por tudo que conquistamos juntos, pela segurança, pelo reconhecimento, pela família que formamos. Meu coração está dividido entre a paixão avassaladora e a segurança de um amor que me acompanhou por anos. Sinto-me presa entre dois mundos, dois desejos. O que eu faço agora? Qual caminho tomar quando o desejo e a realidade colidem de forma tão avassaladora? A cidade de Ana se tornou um palco de sussurros, e cada olhar era uma faca afiada em sua alma. A farsa de um casamento perfeito, enquanto ela se refugiava nos braços de Gabriel, era insustentável. A dor da rejeição de Marcelo, sua indiferença, na intimidade, havia se tornado um veneno lento, corroendo a base do que um dia foi amor. E a paixão com Gabriel, embora avassaladora, não resolvia o vazio que vinha da falta de honestidade consigo mesma. Aquele top com Patrícia, no hotel distante, também era uma ferida aberta. Uma prova de sua própria busca, desesperada, por algo que a tirasse daquele sufoco. Uma noite, eu me vi diante do espelho da minha linda casa, aquela que Marcelo e eu construímos, mas o reflexo não era o da mulher realizada, e sim o de alguém presa em uma teia de mentiras e expectativas. Chega. A fachada havia se tornado pesada demais para carregar. Eu precisava respirar. Esperei Marcelo chegar do trabalho. Ajeitei-me na sala luxuosa, o coração batendo forte no peito, quase saindo pela boca. A conversa foi um turbilhão. Comecei calma, expressando o quanto me sentia negligenciada. O vazio que a busca por apimentar o nosso casamento havia deixado. À medida que as palavras fluíam, minha voz se tornou mais firme, revelando a rejeição que senti, a dor de ser apenas um adereço nas fantasias dele. E então veio a verdade, nua e crua, a fuga impulsiva com a Patrícia, a conexão inesperada entre nós, e a subsequente e intensa relação com o Gabriel. Eu não escondi nada, a dor de cada experiência se fazia presente em cada sílaba. Silêncio que se seguiu foi pesado, ensurdecedor. Marcelo estava em choque, processando cada palavra. A princípio, incredulidade. Depois a raiva brotou em seus olhos, seguida de uma mágoa profunda. Ele tentou argumentar, tentou me culpar, mas eu me mantive inabalável. Não era sobre culpar, eu disse a ele, era sobre me libertar. Eu não posso mais viver assim, Marcelo. Eu te amei, e parte de mim ainda ama a vida que construímos. Mas eu me perdi tentando ser o que você queria, tentando preencher um vazio que não era meu. Eu me sinto vazia, incompleta. Eu preciso me encontrar de novo e não posso fazer isso presa a um passado que me sufoca e a um presente que me nega. O preço da autenticidade, solidão, sussurros e um novo caminhoa, minha decisão de me separar do Marcelo ecoou como um trovão no interior do Tocantins. O casal perfeito estava se desfazendo. O escândalo se tornou público de uma forma avassaladora, e os sussurros que antes eram velados se transformaram em comentários abertos e julgamentos cruéis. Parentes, amigos, vizinhos, todos tinham uma opinião, e a maioria delas não era a meu favor. Eu tive que enfrentar olhares de desaprovação, as portas que se fechavam, a frieza de alguns que antes me admiravam e dependiam de mim. Foi doloroso como ter a pele arrancada em público. Mas, em meio à tempestade, eu tomei outra decisão difícil. Eu me afastei do Gabriel também. Não era uma rejeição a ele, a paixão que ele me despertava, mas uma necessidade vital. E eu percebi que a paixão, por mais real que fosse, havia se tornado um refúgio, não uma base sólida para a minha vida. Eu precisava entender quem eu era, sem a sombra de um casamento infeliz ou a urgência de um novo romance. Eu precisava me bastar. Mudei-me para um apartamento menor, um lugar simples, que contrastava dramaticamente com a opulência da casa que dividia com Marcelo. Reduzi minha participação nos negócios, entregando mais responsabilidade para ele
e decidi focar em mim mesma. Comecei a fazer caminhadas longas pelos campos, a ler livros que me faziam refletir sobre a minha vida, sobre a minha essência. E, pela primeira vez em muito tempo, tive a liberdade de decidir meus próprios passos, sem a aprovação ou a pressão de ninguém. Houve dias de profunda solidão, onde a incerteza do futuro era assustadora. A segurança financeira diminuiu e a rotina social que eu conhecia se desfez. Mas, a cada passo, eu senti uma força crescente. O choro na banheira do motel deu lugar a lágrimas de alívio e aceitação. A mulher que fingia dormir para não sentir a dor agora estava acordada, consciente de cada emoção, boa ou ruim. Eu me permiti sentir a culpa, a mágoa, a saudade, mas também a liberdade e a esperança. A Patrícia, minha amiga, permaneceu ao meu lado, um porto seguro na tempestade. A complexidade de nossa relação foi discutida e entendida. Um momento de vulnerabilidade e fuga, que também serviu para eu perceber mais sobre minha própria sexualidade e desejos, mas que não era a base para uma relação romântica, duradoura para nós duas. A amizade se manteve, mais forte e honesta do que nunca. Construída sobre uma verdade nua e crua, meses se passaram, viraram um ano. Eu não tinha um novo romance, nem a antiga vida de luxo e a imagem de casal perfeito. Mas eu tinha algo muito mais valioso. A paz de espírito. Eu comecei a me reerguer, a investir em novos projetos pessoais, em um trabalho que me inspirava e me colocava em contato com outras mulheres, que também buscavam sua própria voz e sua própria liberdade. As feridas do passado ainda existiam, mas já não sangravam. O labirinto não desapareceu, mas eu finalmente encontrei a bússola dentro de mim. Eu aprendi que a vida perfeita não é aquela que se mostra aos outros, com carros do ano e casas luxuosas, mas sim aquela que se vive em verdade, consigo mesma. A virilidade, que antes eu via em Marcelo e depois em Gabriel, eu descobri que estava dentro de mim, na minha capacidade de recomeçar, de enfrentar o julgamento, de escolher a minha própria felicidade. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Talvez um novo amor surgisse, talvez eu me encontrasse plenamente feliz, sozinha. O importante era que, pela primeira vez em muito tempo, o roteiro era meu. Eu estava escrevendo minha própria história, sem máscaras, sem fingimentos, sem precisar me encaixar nas expectativas de ninguém. A mulher do interior do Tocantins, antes presa em um ideal de perfeição imposto, finalmente havia encontrado sua verdadeira liberdade. E isso por si só era o maior e mais impactante final que eu poderia ter. A vida não me deu respostas prontas, mas me deu a força para buscá-las dentro de mim, dia após dia, neste meu labirinto de descobertas.